Olá, meu nome é Márcio Neme, sou professor titular de oftalmologia e coordenador da disciplina Atenção Básica em Oftalmologia. O objetivo do nosso curso é oferecer uma visão geral das principais doenças que afetam os olhos e a visão. Oferecer, portanto, informações que todo médico precisa saber como parte da sua formação geral. Este curso tem também como objetivo prepará-los para diferenciar doenças simples que podem ser tratadas pelo generalista de doenças mais graves que podem levar à cegueira, se não forem tratadas pelo especialista. Nesse último caso, é muito importante reconhecer os sinais de alerta e encaminhar o paciente para que o especialista possa tratá-lo oportunamente. A visão é o sentido mais importante para a nossa interação com o mundo. Para se ter uma noção da sua importância, basta fechar os olhos 5 minutos e sentir como seria o mundo sem esse sentido. Vocês, como médicos, qualquer que seja a especialidade escolhida, têm um papel essencial para o reconhecimento das doenças que podem levar à cegueira. O generalista é que está na linha de frente e geralmente é o primeiro profissional a entrar em contato com o paciente que necessita de atendimento. O papel de vocês, portanto, é fundamental para a saúde ocular da nossa população. Para efeitos desse curso, nós distribuiremos o curso nesse período de pandemia em aulas teóricas que serão disponibilizadas online e aulas práticas de segundas a sextas-feiras, de 13h30 às 15h15 aproximadamente, às 15 horas e 10 minutos, 15 horas e 15 minutos, que consistirá de apresentação e discussão de casos clínicos que nós enviaremos previamente, GDs e discussão de tópicos da literatura estudada. As aulas serão apresentadas, o conteúdo teórico estará disponível online e incluem essas aulas: Introdução e Anatomia e Catarata, que será dada hoje por mim mesmo na sequência dessa apresentação, Acuidade Visual e Refração, com o professor André Aguiar, Olho Vermelho, e essa assim sucessivamente com os professores que estão aqui à direita. Portanto, o material didático nosso, fundamentalmente, é esse livro que nós temos na biblioteca e que foi escrito por nós, professores da UFMG, dos quais eu sou o editor desse livro, juntamente com a doutora Elke. Esse livro consta todos esses tópicos que nós temos e ele foi escrito especificamente para os nossos alunos e para os alunos de graduação e para o médico generalista. Portanto, é um livro que traz a síntese do que vocês precisam, de fato, ter como conhecimento. Nós sugerimos fortemente que utilizem esse livro, tem vários exemplares na biblioteca, e nós tentaremos enviar, talvez, alguns capítulos para que vocês possam acompanhar também as discussões. Esse livro também está disponível online, e nós podemos obtê-lo aí no iBooks, para quem tem sistema Mac, pode ser adquirido esse livro, tem um valor aí de aproximadamente pouco menos de $20, e permite colocá-lo em 5 dispositivos. Então, para os colegas que quiserem adquirir o livro, podem adquirir o livro eletrônico no iBooks, porém teriam que ter um computador ou material da Apple. Mas ele pode ser aplicado, visto tanto no celular, como no notebook, como no iPad, e a grande vantagem dele online é que as cirurgias que estão constantes e mesmo os exames podem ser vistos a um toque de clique na cirurgia, que vocês veem a cirurgia diretamente. Mas mesmo aqui no livro prático físico, ele tem um QR Code do lado de cada figura que tem cirurgia, ou cada figura que tem algum exame oftalmológico, que permite que, clicando ali ou mostrando o celular para aquele QR Code, você possa ver a cirurgia ou o exame clínico. Bem, dito isso, nós vamos iniciar com as noções básicas de anatomia. O olho é o órgão essencial da visão. É ele que capta a luz e transforma esse estímulo luminoso em um estímulo nervoso que é direcionado ao cérebro, onde então a visão é percebida. Para tanto, o estímulo nervoso é conduzido pelo nervo óptico, quiasma óptico, quiasma óptico, trato óptico, corpo geniculado lateral, radiações ópticas, indo até então a córtex occipital, onde nós temos então a percepção da visão. Nós temos uma aula também gravada detalhando essa via óptica, que estará disponível para vocês também
já vocês podem consultar online. Para termos uma ideia da anatomia do olho, pela ectoscopia já é possível reconhecer algumas estruturas anatômicas do olho. Olhando aqui o olho de frente, nós percebemos essa parte branca aqui do olho, que é a esclera. Depois nós temos aqui a córnea, que é transparente e permite, com a sua transparência, visualizar a íris, que pode ser azul, castanho ou verde. A íris, na verdade, é um diafragma, no interior do qual tem um orifício, que é a pupila, por onde entra a luz. Recobrindo a esclera, nós temos uma delicada mucosa, que é a conjuntiva. E aqui nós teríamos, então, aqui a pálpebra inferior, pálpebra superior, e o bulbo ocular propriamente dito. Visto aqui com maior detalhe o olho, nós podemos ver que o olho tem, assim, basicamente 3 camadas. Didaticamente, nós poderíamos dividi-lo em 3 camadas, uma externa, uma média e uma interna. A camada externa é composta pela esclera, que é a parte branca do olho que nós falamos, que se continua aqui com a córnea, que, como nós falamos, é igual ao vidro de um relógio, transparente, cuja transparência permite que se veja a íris. Então, a camada externa é composta pela esclera e pela córnea, que é transparente. A esclera é opaca e a córnea é transparente. Existe uma camada média ou nutridora, ricamente vascularizada, com um débito sanguíneo só comparável ao débito sanguíneo que ocorre nos rins, que é constituída por essa camada aqui, chamada coroide, uma composição enorme, uma quantidade enorme de vasos sanguíneos. A coroide se continua nessa estrutura aqui, que é o chamado corpo ciliar, que nós vamos ver mais em detalhe daqui a pouco, e o corpo ciliar se continua aqui com a íris. E a camada interna da retina, que é do olho, que é constituída pela retina. A retina é uma fina membrana, com aproximadamente 300 micra, que reveste o olho por dentro, e é a retina que contém as células fotossensíveis, os fotorreceptores, cones e bastonetes, que receberão a luz e transformarão esse estímulo luminoso em um estímulo nervoso que vai, através pelo nervo óptico, quiasma óptico, vai até o cérebro, onde então o indivíduo tem a percepção da visão. O olho tem algumas cavidades. A principal e maior é essa grande cavidade aqui no segmento posterior, chamada cavidade vítrea, que é preenchida por um gel chamado humor vítreo. O humor vítreo é um gel, como se fosse uma gelatina totalmente transparente, que é formado no período fetal e não se refaz mais ao longo da vida. Depois nós temos outras cavidades aqui na parte da frente do olho, mas chama a atenção, dentro do olho, essa lente, chamada aqui, como está denominada, lente ou cristalino. Uma estrutura totalmente transparente que, quando embaça, a isso nós chamamos de catarata. Então, catarata é a lente que todos nós temos dentro do olho, que pode ficar opacificada, nesse caso ela chama-se catarata. E a cirurgia da catarata consiste em tirar essa lente e colocar outra no lugar dela. Então, aqui na frente, entre o cristalino e a íris, vista aqui em perfil, nós temos essa pequena cavidade aqui chamada câmara posterior. E entre a íris e a córnea, nós temos a câmara anterior. Essa cavidade aqui da frente, na câmara anterior e na câmara posterior, são preenchidas por um líquido chamado humor aquoso. Então, nós temos o humor vítreo, que ocupa o segmento posterior do olho, que é um gel, e o humor aquoso, que ocupa a parte anterior do olho e que é produzido durante toda a vida. Enquanto o humor vítreo é produzido no período fetal e não se refaz mais, o humor aquoso é produzido constantemente aqui nos processos ciliares, aqui no corpo ciliar, essa parte aqui que chama corpo ciliar, entra aqui, nutre a porção anterior do olho, vem para a câmara anterior e deixa o olho através de um pequeno canalzinho localizado na junção da íris com a córnea, chamado canal Tilem, que é o nome do alemão que descreveu esse canal. Quando nós olhamos de frente, quer dizer, chama atenção aqui o fundo do olho. Então, nós estamos olhando aqui em perfil, e se nós pudéssemos olhar dentro do olho, nós teríamos essa visão aqui, onde sobressaem duas estruturas. O nervo óptico, ou disco óptico, que na verdade corresponde à cabeça do nervo óptico,
no interior do qual aparece, como os senhores estão vendo aqui, a artéria e a veia central da retina, que vão se bifurcando em vasos cada vez menores para nutrir e drenar o sangue, para levar o oxigênio e para drenar o sangue da retina. E a retina, então, você vê o fundo do olho preenchido completamente pela retina, que reveste o olho por dentro. Então, aqui nós temos na área central, na retina, uma área que tem um pigmento amarelado, uma xantofila, que os anatomistas identificavam isso como a mácula, e chamaram essa região aqui de mácula. Todo mundo tem a mácula, só que não pode ter a doença na mácula. Mas quando se fala a mácula é uma parte da retina que corresponde justamente à área de maior poder de visão. Maior poder de visão. Quando nós olhamos, vamos escrever e queremos ver detalhes ou cores, nós utilizamos as células fotossensíveis da mácula. Existem, como nós falamos, dois tipos de células fotossensíveis. Os cones e os bastonetes, nós vamos ver isso mais para frente. Os cones predominam na região da mácula e são responsáveis pela visão de detalhes e visão de cores, enquanto que os bastonetes predominam na periferia da retina e são responsáveis pela visão noturna. Essa outra é uma figura esquemática também, a figura do próprio livro, bem mais detalhada, e que nós sugerimos que vocês consultem para entender um pouquinho melhor, aprofundar um pouquinho melhor esses conceitos anatômicos. Novamente, todos esses conceitos que estamos falando estão colocados de uma forma muito didática, visando ao generalista e ao estudante de medicina. De forma que numa sentada, em 40 minutos, vocês veem tudo isso que nós estamos falando aqui. É importante aqui também ressaltar a anatomia da pálpebra. Quando nós olhamos a pálpebra, em corte, nós temos aqui pele, tecido subcutâneo, músculo orbicular e dentro da pálpebra uma estrutura cartilaginosa aqui que pega a pálpebra de fora a fora, na pálpebra superior e pálpebra inferior, justamente para dar consistência, ali para dar resistência à pálpebra, para que ela não fique dobrando, né, flexível. Dentro dela, então, tem uma cartilagem aqui, de fora a fora, que não se vê, claro, está abaixo do tecido subcutâneo, que é exatamente o tarso, lâmina tarsal. É como se fosse uma estrutura cartilaginosa, no interior da qual nós temos uma glândula chamada glândula de Meibômios, que produz essa glândula aqui, que produz constantemente uma secreção lipídica que vai fazer parte do filme lacrimal. Então, quando nós olhamos aqui novamente em perfil, nós temos aqui a pálpebra, aqui estão os orifícios da glândula de Meibômios. Quando nós evertemos a pálpebra, aqui nós estamos vendo a parte de dentro da pálpebra, que é recoberta pela conjuntiva palpebral, estamos vendo aqui essa estrutura linear que corresponde exatamente às glândulas de Meibômios, cujos orifícios estão aqui na margem palpebral. Então, constantemente, essas glândulas estão produzindo essa secreção lipídica, que junta-se com um componente aquoso e um componente mucoso, formando a lágrima. Portanto, a lágrima tem três componentes: um componente mucoso, um componente lipídico e um componente aquoso. Olhando aqui, o componente aquoso da lágrima é produzido aqui pela glândula lacrimal, que situa-se aqui no canto temporal superior. Então, constantemente ela está produzindo o componente aquoso da lágrima. Aqui por canalículos ela vem para o olho, lubrifica o olho, juntamente com o material lipídico da glândula de Meibômios e mucina produzida pelas glândulas caliciformes da conjuntiva. Então essa lágrima lubrifica o olho, entra aqui num canalículo inferior, um canalículo superior e vem por um canal nasolacrimal e é drenada para o nariz. Então a lágrima está sendo constantemente produzida e pelo canal nasolacrimal ela sai pelo nariz. Como nós falamos, a lágrima tem, portanto, três componentes. Bom, o olho tem 6 músculos extrínsecos para fazer a sua movimentação. Para cima, para baixo, lateral e medial. Mais intuitivo impossível. São 4 músculos retos
e 2 músculos oblíquos. Músculos retos são reto superior, reto lateral, reto medial, reto inferior e oblíquos, dois músculos oblíquos, oblíquo inferior e oblíquo superior. Esse oblíquo superior, ele passa, na verdade, ele vem lá de trás da órbita e passa numa estrutura cartilaginosa, uma roldanazinha pequenininha no canto nasal superior da órbita. Essa cartilagenzinha chama-se tróclea. Ele passa dentro da tróclea, como se fosse uma roldana. Então, esse músculo oblíquo superior que passa na tróclea é inervado pelo quarto par craniano, o nervo troclear. Esse músculo reto lateral, quando ele contrai, ele faz a abdução do olho. Faz a abdução, leva o olho para fora. Então, o reto lateral que faz a abdução, quando ele contrai, é inervado pelo nervo abducente, sexto par craniano. Todos os outros músculos, reto superior, medial, inferior e oblíquo inferior, são inervados pelo nervo oculomotor. Então, aqui, uma visão em detalhe, em corte lateral dos músculos reto lateral, medial, oblíquo superior e oblíquo inferior. O olho tem ainda 3 músculos intrínsecos. Esses músculos extrínsecos que estão por fora do olho são músculos esqueléticos. E ele tem 3 músculos dentro do olho pequenos, subordinados ao sistema nervoso autônomo. Um desses músculos é esse músculo ciliar, que está aqui localizado no corpo ciliar. Se vocês olharem bem, vão ver que existe aqui umas pequenas cordoalhas, chamadas zônula, que liga que o músculo ciliar à lente ou cristalino. Para que tem isso aqui? Quando esse músculo ciliar contrai, esta lente aumenta a curvatura. E com isso é possível manter um objeto focado em diferentes distâncias. Então, nós vamos ter uma aula sobre isso, quer dizer, quando o indivíduo olha para longe, ele está em foco, quando ele olha para perto, ele continua em foco, e isso só é possível porque essa lente que está dentro do olho modifica a sua curvatura. E essa modificação de curvatura ocorre às custas da contração do músculo ciliar, que é um músculo subordinado ao sistema nervoso autônomo e que é inervado pelo parasimpático. Então, o músculo ciliar que faz a acomodação, que nós chamamos, que aumenta a curvatura do cristalino, permitindo que se acomode e consiga ver de perto e de longe, é o músculo ciliar e é inervado pelo parasimpático. Aqui nós estamos vendo a íris em perfil. A íris, como nós falamos, ela é igual um diafragma. Quando tem muita luz, ela fecha. Quando tem pouca luz, ela dilata a pupila para entrar mais luz. Então, a íris tem 2 músculos. O esfíncter da pupila, que fecha a pupila, e o dilatador da pupila, que dilata a pupila. Qual que é o sistema da luta ou da fuga? É o sistema simpático. Consequentemente, o músculo que dilata a pupila, que a pessoa assusta, dilata a pupila e precisa enxergar bem para se defender, lutar ou fugir, o dilatador da pupila é inervado pelo simpático, enquanto que o esfíncter da pupila é inervado pelo parasimpático. Então, nós temos 3 músculos lisos e intrínsecos dentro do olho. Músculo ciliar e músculo esfíncter da pupila inervados pelo parasimpático. E o dilatador da pupila inervado pelo simpático. Então, ciliar e esfíncter pelo parasimpático, dilatador pelo simpático. Então, se nós quisermos dilatar a pupila do paciente, você pode usar um simpático mimético, que aí o dilatador da pupila atua, ou pode usar um parasimpatolítico, que se você cortar a ação do parasimpático, predomina o simpático e a pupila dilata. O parasimpatolítico típico é a atropina. E o simpático mimético típico é a fenilefrina, que nós vamos usar como colírio para dilatar a pupila do paciente para examinar.
Ocorre que se nós usarmos o simpático mimético, nós vamos ter apenas a dilatação da pupila. Se nós, por outro lado, usarmos o parasimpatolítico, a atropina, além da dilatação, nós vamos inibir a acomodação, porque o músculo ciliar também não vai acomodar, consequentemente, o cristalino não muda a curvatura. Por isso que quando vocês fazem um exame de vista, pinga colírio, não conseguem enxergar de perto. Por quê? Porque você cortou a acomodação. Então foi usado um colírio parasimpatolítico. Muito bem. Dito isso, esses são os conceitos básicos de anatomia. Nós vamos falar rapidamente também, e só para ter uma noção antes de qualquer coisa, das principais causas de cegueira. As principais causas de cegueira do mundo são a retinopatia diabética, degeneração macular relacionada à idade, catarata e glaucoma. E hoje nós vamos aproveitar e já falar de uma dessas causas, que é a catarata. Então, como nós falamos, todos nós temos dentro do olho uma lente transparente, chamada lente ou cristalino, que tem um diâmetro aproximado aqui de 9 milímetros, espessura de 4 milímetros, composta principalmente por água. Quando essa lente embaça, como aqui, nesse exame nós estamos vendo, esse aspecto opalescente, a isso nós chamamos de catarata. Então, aqui nós estamos vendo a córnea transparente e através da transparência da córnea nós estamos vendo o cristalino aqui, ó, aqui atrás. No centro da pupila, aqui está a íris, com a pupila bem dilatada, porque nós usamos um colírio para dilatar, e aí nós estamos vendo o cristalino que deveria ser transparente, mas nesse caso está embaçado, está amarelado. Então esse indivíduo tem catarata. Como é que é a visão de quem tem catarata? É uma visão como essa aqui. Há um embaçamento difuso e progressivo da visão. A maioria das cataratas são senis. A maioria é senil. Então a catarata senil é o principal tipo de catarata. Segue-se também, mas ela pode ser congênita, pode ser traumática, se houver um traumatismo, pode ser uma catarata complicada, se houver uma inflamação muito forte dentro do olho, isso pode opacificar o cristalino, e pode estar associada a doenças sistêmicas, como diabetes ou outras doenças, artrite reumatoide, ou drogas, principalmente o uso crônico de corticosteroides, que pode por via oral, que pode levar à catarata. Ela é mais frequente em indivíduos acima de 50 anos, embora possa ocorrer em qualquer idade. 50% dos indivíduos após os 65 anos têm algum grau de opacidade no cristalino, geralmente não tão intenso como essa aqui, que é uma catarata avançada. E após 75 anos de idade, 70% da população, dos indivíduos, tem opacidade no cristalino. A catarata, como nós falamos, é uma importante causa de cegueira, porém ela é reversível. É possível tratar a catarata. Antigamente a gente tirava o cristalino inteiro. Depois tinha que colocar uma lente num óculos muito forte para compensar aquele grau da lente que foi removida. Hoje nós fazemos uma técnica que vamos mostrar, em que nós usamos uma caneta com ultrassom, ela dissolve aquele material cristaliniano e ao mesmo tempo ela aspira esse material. E depois de aspirado, nós inserimos então uma lente artificial, como essa aqui mostrada, que vai entrar dentro do saco capsular. Então nós fazemos inicialmente uma pequena abertura só na cápsula anterior, mantemos o saco capsular, removemos o conteúdo do saco capsular e inserimos essa lente dentro do saco capsular, como mostrado nesse vídeo aqui que nós vamos apresentar. Aqui então está a catarata. Estamos fazendo aqui um pequeno corte na cápsula anterior do cristalino e vamos tirar essa pelezinha, essa cápsula anterior do cristalino aqui, fazendo um movimento circunferencial bem certo. Observem o limite aqui da remoção. Opa, desculpem, vamos voltando aqui. Voltando aqui na cirurgia, novamente, fazemos uma incisão clear córnea bem pequena aqui de 2 milímetros, introduzimos uma agulhazinha, criamos uma abazinha aqui na cápsula anterior, fazemos aqui a sua remoção cuidadosa. Observem aqui o limite da cápsula anterior que está sendo removida. Então, tiramos aquela casquinha, aquela tampa da cápsula anterior e vamos então introduzir uma caneta suavemente por aqui, uma caneta com ultrassom, que vai
fazer aqui a aspiração, ela vai dissolver aquele material, olha essa caneta aqui de ultrassom, ela dissolve o material e ao mesmo tempo aspira aquele conteúdo. Então nós fazemos a remoção de todo aquele material, preservando o saco capsular. E aí, uma vez removido, removemos o córtex do cristalino, observem que ficou aqui um saco capsular, justamente para que possamos colocar uma lente lá dentro. Essa lente entra enrolada, dobrada, e vamos para poder entrar por uma incisão pequenininha, pequena, de 2 milímetros. A seguir ela abre dentro do olho e as alcinhas ficam ancoradas de um lado e do outro, permitindo que ela fique abotoada dentro do saco capsular. Então, essa é a cirurgia de catarata, uma das cirurgias mais efetivas da medicina. Com essa cirurgia, nós conseguimos recuperar a visão de mais de 95% dos casos. E esse é o aspecto final da cirurgia de catarata. Então, basicamente, era o que nós queríamos dizer nessa aula sobre anatomia e também sobre catarata. E nós ficaremos à disposição de todos para uma interação nas nossas aulas práticas para melhor explicar tanto essas doenças como a anatomia, como o próprio tratamento da catarata. Muito obrigado a todos pela atenção. Até lá.